A paz do Senhor a todos. Eu me chamo Cristiane Magacho, eu sou metodista de Pilares, sou membro da Igreja Metodista em Pilares, ovelha do pastor Max, e com muito temor e tremor nós vamos conversar sobre os livros poéticos da Bíblia. Então a gente vai falar sobre Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Então eu queria pedir que você fechasse os seus olhos para o Senhor ministrar o nosso coração. Pai amado, obrigada por mais um dia na Tua presença, obrigada por estarmos aqui reunidos falando do Teu infinito amor, dos Teus feitos. Obrigada, Senhor, que eu possa diminuir para o Senhor crescer. Pai amado, que todo o ensinamento que nós tivermos ao longo dessa aula seja para honra e glória do Teu nome, que, Senhor, entre como flecha em nosso coração, a começar pelo meu. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá. Estou muito feliz de falar sobre esses livros, eu gosto muito, particularmente de Cantares, mas a gente vai chegar lá. A gente vai começar a falar sobre o livro de Jó, depois a gente vai discorrer sobre os outros. De forma geral, esses livros poéticos, eles são livros chamados no Velho Testamento de livros da sabedoria, né? E eles se distinguem, eles se diferenciam dos demais do Velho Testamento, que são divididos em livros da lei, históricos e proféticos. Nesse caso, nós estamos estudando os livros da sabedoria ou poéticos. Nesses livros, né, especialmente no livro de Jó, o Senhor fala para o coração daqueles que estão sofrendo. Então, é um livro em que a gente pode consultar o que o Senhor fala acerca do sofrimento, acerca de questões que dificilmente a olhos humanos tem alguma solução. E lá a gente vai encontrar então refrigério, a gente vai encontrar a forma como superar essa situação. O Senhor também fala o coração daqueles que estão em adoração através do livro de Salmos, também dos que enfrentam problemas no dia a dia, no casamento, na família, na criação de filhos, no trabalho. Através do livro de Provérbios, a gente encontra muitas revelações para todas as causas, a gente encontra na Bíblia. É o nosso manual de vida. Também o Senhor traz revelações para os corações que passam por dúvidas, né, através de Eclesiastes, e para os corações que querem aprender mais sobre o relacionamento de esposo e esposa, né, da igreja, que somos nós, e o Senhor Jesus Cristo. A gente vai encontrar então no livro de dos Cânticos ou Cantares. Ainda falando sobre esses livros de forma geral, a sabedoria de Deus, ela se manifesta e se realiza na vida do povo. Então nós devemos pedir sempre ao Senhor a sabedoria que vem do trono e não a nossa sabedoria, que é muito falha, muito limitada. Quando a gente pede ao Senhor, né, Ele dá com felicidade. A Bíblia fala sobre isso, que o Senhor dá a sabedoria quando nós pedimos. Então que você que está aí me vendo, né, está estudando comigo esses livros poéticos, que a gente então peça sabedoria que venha do trono de Deus, porque essa sabedoria, ela não é falha, ela vem como uma flecha e a gente vai tomar decisões acertadas sem nenhum tipo de parcialidade. E aí essa sabedoria nos ajuda no dia a dia com as nossas lutas, com as nossas vitórias, com as nossas derrotas, com a esperança que nós temos, né, de um dia melhor e até nas nossas angústias. Nós andamos com Deus na contramão do mundo e é um fato, né? O Senhor, Ele nos ensina enquanto caminhamos e caminhamos enquanto aprendemos. E lá em Gênesis 12:1, que eu amo esse versículo, fala quando o Senhor fala com Abrão, né? Ainda Abrão e não Abraão. Ele diz assim, no capítulo 12, versículo 1. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Que coisa tremenda, ele obedeceu. Quantos de nós iríamos sair de casa, talvez, pegar as nossas toda a nossa mudança, a nossa família, né, e sair sem saber para onde, porque foi exatamente isso que Deus disse. E vai para a terra que eu lhe mostrarei. Quer dizer, ele não sabia para onde ele ia, mas ele sim obedeceu, e é realmente pela fé, só pela fé. Os livros poéticos, eles são divididos em paralelismos, ou seja, o que são paralelas? São duas linhas que não se cruzam, elas caminham juntas, mas não se cruzam. Então existe um paralelismo ao longo desses 5 livros.
que são sinônimos, ou seja, o pensamento no primeiro e no segundo versos vai ser o mesmo. Então, no Salmo 91, um exemplo, no Salmo 91, nos versículos 1 e 2, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Então, esses dois versos, eles são intrínsecos, eles são muito iguais, eles se completam. Já o paralelismo antitético, eles são antônimos, ou seja, são contrários. O pensamento no primeiro verso é o oposto do segundo. E a gente pode ver isso em Provérbios 16, nos versículos 14 e 15. Diz assim, o furor do rei são os mensageiros de morte, mas o homem sábio o apazigua. O semblante alegre do rei significa vida, e a sua benevolência é como a nuvem que traz chuva serôdia. Então a gente vê que o primeiro versículo, esse 14, ele fala sobre morte, né? E o segundo já vem falando sobre vida, sobre alegria. Então são antitéticos, ou seja, o versículo 14 e o 15 eles se completam, mas na verdade são antagônicos. E o paralelismo sintético, ou seja, o contexto todo se complementa. O pensamento do primeiro verso é desenvolvido ao longo dos versos seguintes. A gente pode ver isso nos Salmos 4, a partir do versículo 8, que diz assim, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. E aí ele vai desenvolvendo ao longo do restante dos salmos, desse salmo de número 4. E aí a gente entra agora no livro de Jó, que é um livro que encanta muito pela história, né, de Jó, por esse homem ser tão paciente. A gente tem um ditado popular que diz, essa pessoa tem a paciência de Jó, hein? E é verdade, né? Jó foi um personagem bíblico muito importante nos nossos dias, sempre foi importante, mas especialmente agora que a gente está passando por esse tempo de pandemia, tempo que a gente não sai de casa, não vê a nossa família, os nossos amigos, e a gente se depara com uma situação dessa, né? Então, no primeiro é o primeiro livro poético da Bíblia. Jó é um personagem principal, não foi ele que escreveu, ao que tudo indica, o autor é desconhecido, mas é um autor culto, sábio, né? Pelas aptidões, né? A gente está vendo que Jó ele foi escrito com uma forma poética, né? Eu acho que de todos esses livros, Jó tem um jeito muito diferente de perceber, né? Ele foi realmente, esse autor ele foi instruído pelo próprio Espírito Santo, não tem outra explicação, né? Toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, mas esse de forma peculiar, né? Que ele tem um jeito poético tão pessoal de mostrar a palavra de Deus, né? E a forma como Jó venceu esses obstáculos. Ele é dividido em prólogo, começa pelo panorama de forma geral, aonde Jó morava, com quem, como, nos capítulos 1 e 2. Fala sobre diálogos, né, que ele teve com 3 amigos e depois mais à frente com Eliú. E aí vai sendo discorrido nos capítulos de 13 a 27, o monólogo de Jó e a resposta de Eliú de 28 a 37. O discurso divino, né, quando ele conversa com o Senhor, e as respostas de Jó já para o final do livro, de 38 a 42, e o epílogo, que é o desfecho do texto, no último capítulo, que é o 42, dos versículos 7 a 17. Aí a gente vai falando exatamente agora sobre o personagem Jó, né? Esse livro é a palavra de Deus para corações sofridos, né? Jó era um homem muito paciente, tem resposta da fé ao sofrimento humano, ou seja, como que nós podemos ultrapassar, vencer, que todos nós passamos pelo dia mal, todos nós carregamos uma cruz, não tem outra alternativa. Se você quiser seguir a Cristo, você vai passar por momentos difíceis, a própria palavra de Deus diz isso, e uma das referências em Jó que eu gosto muito, está lá em Jó 19, 25, e diz, eu sei que o meu Redentor vive. É uma amostra de que Jó cria que Jesus já estava ali, né? Eu sei que o meu Redentor vive. E olha que Jó, ele viveu 2000 anos antes de Cristo. Então, quem serve a Deus não está livre de sofrimento. Serve para nos ensinar e a nos fazer crescer. Jó manteve integridade e confiança em Deus mesmo em meio à crise.
Então é um ensinamento para a gente, mesmo em meio à crise, a gente precisa continuar confiando que dias melhores virão, dias melhores virão. Duas perguntas difíceis, né, para a nossa reflexão. Por que pessoas justas escolhem a retidão? Por muitas vezes você deve ter passado por isso, como eu também, todos nós passamos. O jeitinho seria mais fácil, aquele jeitinho brasileiro, que a gente não ia passar por essa, talvez por tantas crises. Mas olha, nada vale esse sacrifício. Andar em retidão é a melhor alternativa. Não queira escolher caminhos mais curtos, mesmo que seja de sofrimento, mas você tem a sua cabeça limpa, você sabe que você está seguindo ao Senhor, a orientação que Ele te deu, porque a gente o tempo todo vem pedindo sabedoria que vem do alto. E a outra pergunta por que os justos sofrem, né? Muitas vezes a gente já se fez essa pergunta, eu particularmente já fiz ao Senhor. Eu acho que esse momento de reflexão é de todos os cristãos. E o livro de Jó, ele não oferece respostas simples, né? Ele vem convidando a mim e a você exercerem essa fé em Deus e vai exortando, vai aconselhando as pessoas a olharem além das tribulações, que é o que a gente tem que fazer. A gente precisa olhar além daquele problema e só o Senhor consegue fazer com que isso aconteça em nós, porque a gente tem o nosso olhar muito limitado e o Senhor nos faz olhar adiante. Então eu sempre peço, Senhor, traz à minha memória o que pode me dar esperança. É isso que eu peço ao Senhor sempre. Ainda falando sobre o livro de Jó, ele é reconhecido pelo próprio Deus como um homem íntegro, né? Eu quero só ler então o versículo 1 do capítulo 1, que diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então ele era um homem reconhecidamente íntegro. Satanás afirma que Jó só age assim, né? Ele só é íntegro e reto porque Deus o abençoa e o protege do mal. Então Deus permite o ataque. Mesmo depois que Jó perde suas riquezas, sua família, sua saúde, ele permanece fiel a Deus. E aí depois se fala mais de Satanás, que provou estar errado. Quantos de nós agiria assim? Né? Depois de perder sua casa, sua família, seus bens, sua vida, sua esposa, seus filhos, tudo, e mesmo assim você não amaldiçoou o seu Deus. Que coisa tremenda, né? Isso é uma atitude de fé, isso não é para qualquer pessoa, né? Cada um de nós, provavelmente, ele é impelido a que a nossa carne fale mais alto e com certeza fala, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Mas eu faço isso, eu faço aquilo. Pois é, mas não é assim. Nós amadurecemos na caminhada, né? Como eu falei lá no início, a gente aprende caminhando e caminha aprendendo o tempo todo com o Senhor. Jó não encarava a riqueza como merecimento, ele entendia como uma dádiva de Deus, não tinha o seu coração nela. Né? E nós não temos que ter coração em riquezas porque elas acabam, mas o nosso Deus, ele é para sempre, ele é eterno. E aí falando mais especificamente de Jó, ele tinha 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, que vinham para consolar e acabavam confrontando Jó, né? Eles acreditavam que Jó estava em pecado e Jó acaba amaldiçoando o seu próprio nascimento. Está lá em Jó, que vai dos capítulos 3 até o 31. Então, meus irmãos, o que eu queria dizer para vocês é que nem sempre quando a gente está em pecado, nem sempre quando a gente está passando por uma dificuldade, uma tribulação, um deserto, é porque a gente está em pecado. Não é nem para você pensar isso, né? Na verdade, você precisa fazer uma reflexão e nem julgar o nosso irmão que está passando por dificuldade, porque nem sempre aquela dificuldade vai ser o fruto do pecado, né? O produto, na verdade, do pecado. Não. Faz parte da provação, faz parte da sua caminhada cristã. Eliú, um jovem, que não era um dos 3, era uma 4ª pessoa, um jovem que acaba encontrando com Jó, ele explica que nem todo sofrimento é fruto de pecado. Deus pode usar a circunstância para nos provar. Não temos resposta para tudo, devemos andar simplesmente pela fé. Está lá de Jó, nos capítulos 32 ao capítulo 37. E aí Deus começa a falar com Jó. O Senhor não revela a intenção da aprovação, mas o lembra das verdades. Deus é maior do que a compreensão humana e os seres humanos são fracos e limitados. Nós somos fracos e limitados. A gente está vendo aí a pandemia
ceifando a vida de muita gente, levando muitas pessoas, inclusive das famílias da gente, né? Que o Senhor possa consolar, possa nos dar um conforto que só o Espírito Santo pode dar. Deus faz perguntas retóricas para Jó. O que são perguntas retóricas? São aquelas que não precisam de resposta. Sobre a criação da terra, do mar, do tempo, da morte, da luz, da escuridão, do clima, do céu, dos animais. A gente vê isso de Jó, dos capítulos 38, de 1 a 4, e depois do capítulo 39, no versículo 30. E prova que Deus é Deus, né? O livro de Jó não diz porque Deus permite que as pessoas sofram, mas identifica pessoas de fé que respondem de maneira diferente daquelas que não têm fé. Então, passar pela tribulação dando glória a Deus, já dizia, né, o irmão Lázaro, né? Ele cantava isso, né? Vai passando pela prova dando glória a Deus. É a coisa mais difícil do mundo e é realmente uma atitude de fé que a gente faz. Então, falando já no desfecho do livro de Jó, lá no capítulo 32, de 1 a 6, diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor dizendo: Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Essa parte é linda. Nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Então, é uma promessa do Senhor. Quem é esse que sem consentimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não conhecia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Essa parte, gente, eu fico, dá até um nó na garganta, porque é lindo demais essa parte, fala muito ao meu coração, porque realmente, né, era um homem íntegro e reto, mas ele não tinha tido a sua experiência com Deus. Cada um de nós, meu irmão, vai ter a sua própria experiência com Deus. Deus faz a gente ter experiências pessoais e Ele é criativo. Ele não vai fazer você passar por experiências iguais a do seu amigo, do seu irmão. E uma coisa que eu tenho dito, que nós não vamos viver falando de testemunhos de outra pessoa. A gente tem que falar da nossa própria experiência com o Senhor. E é disso que esse livro de Jó fala. Eu espero que ele tenha, em poucas palavras, né, eu tenha conseguido resumir e que o Senhor tenha falado ao seu coração sobre a história de Jó. Um homem íntegro e reto, mas ele conhecia só de ouvir falar da experiência de outras pessoas. O Senhor fez ele passar pelo vale da sombra da morte para que ele tivesse a sua experiência personalizada com o Senhor. E aí ele hoje, né, quando o autor escreveu esse livro, pode dizer: hoje os meus olhos te veem. Que coisa linda, né? Então vamos falar agora sobre o livro de Salmos, que é uma coletânea de cânticos de louvor, escritos por vários autores, né, ao longo de um período de tempo da história de Israel. Ele é dividido, né, os livros, né, de Salmos são divididos em 5 livros, e cada livro representa uma coletânea de poemas. Então, só para vocês terem uma ideia, o primeiro livro, que vai de Salmos 1 a 41, foi reunido na época de Davi. E os Salmos de 107 a 150, eles foram reunidos aproximadamente na época de Esdras, ou seja, 600 anos mais tarde. Davi escreveu 73 salmos, Salomão escreveu 2, que são os 72 e o 127, Moisés escreveu um salmo, que foi o Salmo 90, Asaf escreveu 12 salmos, os filhos de Coré escreveram 9, Etan escreveu um salmo e os outros 51 salmos não têm autoria conhecida. E uma das formas, né, de classificar os salmos é por meio da emoção. Né? Independente da raiva, da dor, da gratidão, da alegria, podemos abrir nosso coração para Deus. Né? Ele se importa com os nossos sentimentos. O que falar da nossa experiência nas conversas com Deus? Né? Quando a gente está chateado, quando a gente está muito alegre, quando a gente tem alguma coisa para resolver e pede orientação a Deus, né? Como nós falamos lá no livro, quando a gente estava falando do livro de Jó, a gente pede sabedoria vinda do alto para que o Senhor possa nos dar discernimento espiritual acerca daquela tomada de decisão. A gente não pode tomar decisão nenhuma com a cabeça quente, sempre pedindo orientação a Deus. Os primeiros salmos, eles reforçam um tema muito importante. Deus faz distinção entre o justo e o ímpio. O sofrimento do justo é passageiro, mas a angústia do ímpio é eterna. Né? E a gente tem que escolher o que a gente
quer ser o justo ou o ímpio, né? Deus que não pratica nem aceita injustiça, julgará todos os homens e aplicará a sua perfeita justiça. Quantas vezes, né, a gente se coloca no lugar do Senhor, em tempos de pandemia, em tempos de cenário político, e quer dizer que faz, acontece. Eu, meus irmãos, falo por mim, que eu já vivi essa situação, como eu estando, querendo estar no lugar de Deus, e não é legal. Eu entendi que cabe ao Senhor a justiça, e Ele é justo. A justiça do homem pode falhar, mas a de Deus nunca falha. Lá eu quero até ler essa... já eu leio essa parte. Mas essa questão toda, esses primeiros salmos, que vão do Salmo 1 ao Salmo 17, falam exatamente sobre essa diferença do justo e do injusto. O alvo principal de todas as pessoas deve ser a comunhão com Deus, mas nem todos gozarão a bênção da presença de Deus. Quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Diz lá o Salmos 15. Somente as pessoas que desejam, acima de tudo, estar com Ele. São os privilégios da comunhão com Deus, né? Do Salmos 15 até o Salmos 18. E pela misericórdia de Deus também, o homem é perdoado e pode entrar na presença do Senhor. O servo encontra a proteção do mal e as respostas às suas súplicas. A gente encontra isso dos Salmos 24 ao 28. Os motivos para adorar a Deus são infinitos. Ele demonstra sua misericórdia quando perdoa o pecador e mostra o seu poder quando protege o justo. Então a gente tem aí o Senhor com misericórdia infinita, né? Sempre que você se colocar numa situação de alguém que se arrepende dos pecados, o Senhor perdoa. Ele ama ouvir você conversar com Ele, Ele ama ouvir a voz da noiva. A noiva é a igreja, né? A gente vai ver lá em Cânticos, em Cantares, ele fala sobre isso. O único refúgio do homem se encontra em Deus. Está lá no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. O justo deseja comunhão com o Senhor, né, dos Salmos 42 a 49. E o arrependimento do povo e a sua dependência em Deus, que vai dos Salmos 78 a 82. E aí eu tinha falado que os Salmos, eles meio que são classificados pelas emoções, raiva, culpa pelos pecados, né? Os salmistas, eles se colocam nessa situação e vão pedindo, vão clamando, vão conversando com o Senhor através dos salmos. Aí eu coloquei aqui uns temas e as suas referências, né? Quando ele tem raiva, Salmos 7, 36, culpa pelos pecados, 32 a 51, ansiedade e medo, 23 a 64, desânimo, 42 a 107. Essas são as referências para quando a gente precisa consultar a Bíblia, para saber como a gente deve agir. A Bíblia tem explicação, tem resposta para tudo, para tudo. Nem sempre a resposta está ali, pá, se abriu e já sabe o que fazer. Não, você precisa pedir orientação a Deus, pedir sabedoria, discernimento espiritual para que Ele possa te ajudar. Algumas coisas estão, sim, escritas assim, sem nenhuma sombra de dúvida, e outras você precisa refletir e pedir ao Senhor mais discernimento. A alegria, por exemplo, os Salmos 33 a 98, a solidão, 25 a 91, que você está estressado, às vezes num dia muito agitado de trabalho, algum problema em casa, os Salmos 31 e 89, tribulação, 10, 126, fraqueza, 62, 102, inveja, né? Às vezes a gente sofre, né? E as pessoas invejam o que você tem, né? Muitas vezes você tem algo, conseguiu conquistar alguma coisa, mas você teve um processo em que você jejuou, que você orou, que você passou, seja algo material, né, ou algo espiritual, e isso é real. A gente tem que estar sempre tendo discernimento de Deus para agir em todo o tempo. E existem também os tipos de salmo com alguns temas, por exemplo, penitencial, né, que é a confissão de pecados. A gente vê isso lá nos Salmos 6, 32, 51, 102 e 130. Aquele salmo de sabedoria, né, tomada de decisões certas, Salmos 1, 37, 49, 73, 127. Os tipos de salmos, né, o salmo messiânico, ou seja, quando você espera em Cristo, Salmos 22, 89 e 110. Os salmos imprecatórios, né, que falam sobre maldição, sobre praga, invocação de Deus para julgar, né, quando você pede que o Senhor julgue a sua causa, Salmos 35, 58, 109 e 137, salmos sobre lamento, né, você vai se queixar, você vai deitar no colinho do papai
e dizer o que está acontecendo com você. Você encontra esses salmos, esse tipo de salmo, nos salmos 42, 12, 26, 57 e 88, salmos de louvor, né, gratidão sobre o livramento, tantas outras formas de gratidão. São os salmos 18, 30, 34, 116 e 138, e salmos de adoração, que você vai louvar ao próprio Deus. São os salmos 103, 113, 117 e 146. Esses são os salmos em que você pode consultar e você vai encontrar todas as respostas de Deus sobre esses assuntos nesses salmos que eu citei. A gente vai falar agora sobre o livro de Provérbios. Então, agora a gente vai falar sobre o livro de Provérbios, né? Provérbio, essa palavra significa ser como ou ser comparado a. Então, são declarações breves, mas cheias de vida e apresentam normas práticas para uma vida de sucesso. A maior parte do livro, né, de Provérbios foi escrito por Salomão, que era o rei de Israel na época, era filho de Davi, que tinha um coração segundo o coração de Deus, e Batseba. Ele assumiu o trono aos 20 anos, reinando por 40. Ele foi identificado como a pessoa mais sábia do seu tempo. Está lá no primeiro livro de Reis, capítulo 4, dos versículos 29 a 32. E mesmo assim, né, o pastor Max ele fala muito isso, que quando a gente encontra personalidades assim bíblicas em que eles são uma bênção, mas a Bíblia ela não esconde os pecados, né? Isso não nos faz querer pecar como eles, mas pelo contrário, nos mostra que eles eram de carne e osso como nós, estão suscetíveis a erros, apesar de terem um coração segundo o coração de Deus, né? Como Davi e Salomão era o homem mais sábio daquele tempo. Então, olha que coisa tremenda, um homem pediu sabedoria a Deus e o Senhor deu e Ele dá. Se você que está aí assistindo essa aula tem desejo de ter sabedoria como Salomão teve, é só pedir e o Senhor dá livremente. Livremente, a palavra de Deus afirma isso. E outros dois autores são Agur e Lemuel, no Provérbios 30, e Lemuel em Provérbios 31. Atribuídos a Salomão cerca de 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Salomão ele tinha muita força, né, no campo de batalha, mas ele também tinha muitos atributos intelectuais. E Cântico dos Cânticos, que é um livro que a gente não vai falar, a sua autoria foi atribuída a Salomão na juventude, Provérbios, que é o livro que a gente está estudando agora, na maturidade, e Eclesiastes na sua velhice, né? Ele já estava nos últimos anos de vida. Então, quais são os pontos importantes em Provérbios? Ele expressa princípios gerais, ou seja, todas as pessoas de todos os lugares, não só os cristãos, podem se beneficiar de tudo que tem, todas as promessas do Senhor que tem relatadas no livro de Provérbios. Eles descrevem o que acontece quando fazemos escolhas certas. Então, sempre quando Deus tem uma promessa, ele vem uma condição, né? O pastor Max fala muito isso e é a verdade. Esse livro também fala de escolhas, né, de tomada de decisão, fazer o que é certo para evitar consequências de mais escolhas, de mais decisões. O temor ao Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Está lá em Provérbios 1, versículo 7. E o livro de Provérbios você acha resposta também para todas as questões que você tem dúvida. Por exemplo, se você quiser aconselhar alguém sobre adultério, né? Você tem lá vários, eu vou falar sobre um apenas. Vamos lá, no Provérbios 6, versículo 24. Vamos lá. Provérbios 6, versículo 24. Versículo 24 diz assim: deixa eu ler 23. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida, para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Esse é só um exemplo de provérbios que falam sobre adultério. Outros sobre álcool. Você quer aconselhar alguém que esteja bebendo e ele precisa de uma ajuda, precisa de ajuda em oração, intercessão, e você pode estudar ali provérbios com ele. Existem alguns, eu vou falar sobre o Provérbios 23, versículo 30. Vamos lá, Provérbios 23, versículo 30.
Provérbios 23, versículo 30, diz assim: para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Meu Deus. Então é para a gente se afastar do álcool. É um dos exemplos de versículos que falam sobre bebida alcoólica. Sobre crime, existem vários. Eu vou falar sobre o Provérbios 10, versículo 19. Acompanha comigo. 10, versículo 19. 10, versículo 9. 10, 9 diz assim: quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Então, alguém está praticando algo ilícito, né? Às vezes é algo no trabalho, às vezes é algo na própria igreja, às vezes é algo na família. Então, para a gente orar, para a gente dizer, olha, haja conforme a Bíblia diz, né? Que a gente está vendo o caminho do perverso. Sobre disciplina, imagina, você quer falar com os seus filhos sobre disciplina, com os seus netos, você quer aconselhar, você quer falar na escola de crianças, né? Na classe de crianças ou com jovens. Então eu vou escolher aqui sobre disciplina o capítulo Provérbios 5, versículo 12. Provérbios 5, versículo 12. 5:12 diz assim: e digas como aborreci o ensino e desprezou o meu coração a disciplina. E não escutei a voz dos que me ensinavam, nem os meus mestres inclinei os ouvidos. Forte, muito forte. Amizade, quando a gente quer falar, orar, explicar sobre amizade. Provérbios 12, 26. Provérbios 12, 26. Vamos lá. 12, 26. Abre aí comigo. 12, 26. Diz assim: o justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. Então, olha como nós inspiramos pessoas. Então, você que é jovem, você que é juvenil, você que é adulto, está na terceira idade, nunca é tarde para inspirar. Você inspira. Tenha certeza disso. Alguém está olhando para você. Fora o Senhor, né? Que Ele está olhando sempre. Mas alguém está observando você, você inspira pessoas. Então, olha que responsabilidade, que a gente possa inspirar através do discernimento que Deus nos dá. Fofoca, olha que coisa forte. Vários também provérbios, vários livros, vários capítulos de provérbios falam sobre fofoca, mas a gente vai falar sobre o Provérbios 20, 19. Vamos lá, 20, 19 diz assim: o mexeriqueiro revela o segredo, portanto não te metas com quem muito abre os lábios. Olha só que coisa forte, hein? Então, muito cuidado com as línguas, muito cuidado com tudo que a gente fala. Às vezes a gente está falando até em gabinete, com alguém, né? Um irmão que é um irmão em Cristo e você aconselha, daqui a pouco aquele irmão está falando para outro irmão, daquele outro, e isso vai virando uma bola de neve. Então, em nome de Jesus, que nós, tudo que a gente ouvir de um irmão que quer se aconselhar com você, que você tenha esse discernimento, né? Deus é tão bom comigo que eu consigo esquecer. Eu ouço, né, o Senhor, por misericórdia, me inspira para falar coisas da Bíblia, né? E orando junto com o casal, com essa pessoa. E a partir dali, o Senhor vai me dando esquecimento, para eu nem cair em tentação. Aí a pessoa vai falar assim: lembra que você falou, e o Senhor falou através de você? Pô, eu não lembro, mas amém, né? Então, que a gente tenha essa consciência de que é muito sério, a gente pode matar espiritualmente a vida de alguém. E também fala sobre governo. Olha que interessante, hein? Muito propício para esse tempo. Vou escolher o livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 12. 16, 12. Vamos lá, 16, 12.
A prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça se estabelece o trono. Com justiça se estabelece o trono. Então não se preocupa, meu irmão. Quando a gente faz a nossa parte, né? Orar pelas nossas autoridades, a palavra de Deus diz que nós devemos orar pelas pessoas que estão investidas de autoridade, para que tenhamos vida tranquila e mansa. Se a gente quer essa condição de vida tranquila e mansa, a gente tem que fazer a nossa parte. A nossa parte é orar pelas pessoas que estão investidas de autoridade. E que para exatamente que se estabeleça um trono com justiça. E aí a gente está falando de todas as esferas de governo. Muito bem. Tem outros, né, como preguiça, mentira, amor, vizinhos, até de vizinhos. Olha que interessante, pais e filhos, né? Os pais que têm filhos às vezes estão passando por momentos difíceis, puberdade, jovens. Tem orientação, o Senhor vai se preocupando com todas as áreas da nossa vida, com os pobres, com orgulho. Isso é seríssimo. Com temperamento, riqueza, trabalho, tem orientação, discernimento para todas as áreas da nossa vida. E eu acho interessante até que a gente tenha isso impresso na Bíblia, para quando você tiver dificuldade em determinada área dessa, você saber aonde pesquisar, né? Então, eu não sei como eu não sei como você pode ter acesso a isso, mas você pode, por favor, entrar em contato com a Igreja Metodista em Pilares, que essa apostila, essa parte da apostila, pelo menos esses temas, eu posso disponibilizar para você que está vendo aí a nossa aula. E aí esses temas, esses tópicos, eles podem favorecer, né, em tempos de dificuldade, de angústia, você vai direto ao ponto para o Senhor falar ao seu coração através da palavra de Deus. E para terminar o livro de Provérbios, algumas verdades, né, são estabelecidas em Provérbios, que diz o seguinte: a sabedoria é mais valiosa do que joias ou riquezas. Essa foi a certeza de Salomão, que ele era um homem muito sábio, rico, e ele entendeu que nada vale mais do que a sabedoria. A sabedoria origina-se em Deus. Lá, Provérbios, eu amo esse provérbio, Provérbios 2, versículo 6. Vamos ler só esse. Vamos ler esses dois. 2, 6. Vamos lá. Provérbios 2, 6 diz assim: porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Olha que interessante. Agora a gente vai lá em Tiago, que são pontos totalmente diferentes, né? O outro lá no Novo Testamento vem falando também sobre sabedoria. Lá em Tiago 1, isso, Tiago 1, de 5 a 8, que diz assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, a que todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça também com fé, em nada duvidando, porque quem duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, o Senhor dá, quando você pede, o Senhor dá liberalmente a sabedoria. Peça ao Senhor sabedoria e o Senhor vai te dar. A sabedoria está à disposição de todos, mas cada indivíduo precisa escolher o caminho da sabedoria. Os sábios são recompensados pela sabedoria e os tolos colhem os resultados dos seus feitos malignos. Então, esse foi o resumo aí do livro de Provérbios. A gente vai agora falar sobre o livro de Eclesiastes. E agora, então, a gente vai entrar no livro de Eclesiastes, Eclesiastes significa o pregador. A autoria de Salomão, né, como nós tínhamos falado no livro anterior, no fim da sua vida, ele escreve Eclesiastes, e que significa o pregador. Salomão era um homem sábio, de acordo com o primeiro livro de Reis, de 4, de 29 a 34. Ele se deixou levar por outros deuses de suas esposas estrangeiras, e a Bíblia não esconde pecado de ninguém, né? Eu falei isso também no livro anterior. É tremendo, porque não é pra gente se colocar no lugar dele, assim, a gente pode pecar. Não, não é isso. É para dizer que, assim como você, assim como eu, nós somos de carne e osso, e nós podemos cair em tentação, assim como esse cara que era um homem filho de alguém que tinha um coração segundo o coração de Deus, e ele mesmo era um homem mais sábio do seu tempo, e ele caiu em tentação. Para nós entendermos que a nossa sabedoria é muito limitada, por isso a gente tem que pedir a sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Deus.
E Salomão tinha acesso a todas as riquezas, prazeres incalculáveis e muitas conquistas. E isso não pode subir a nossa cabeça, só que aconteceu na vida de Salomão. E ele se dedicou a explorar tudo que era feito debaixo do céu. Ele teve vontade de saber como tudo acontecia, até porque ele tinha sabedoria vastíssima, né? Ele usou a sua inteligência para testar e explorar a inteligência humana. Mas ele não contou com uma coisa, ele era limitado. Ele não pôde explicar as verdades reveladas por Deus, né? Isso está escrito em Eclesiastes 1, 13 e 14. Vou ler para você. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Então, vaidade, a palavra hoje em dia que tudo é vaidade, né? A gente vê que a vaidade talvez seja um mal do século. O egoísmo, o egocentrismo, cada vez mais as pessoas estão indo para esse caminho da vaidade. A gente tem que fazer o caminho de volta. Ainda o livro de Eclesiastes fala, né, sobre a vaidade. E Eclesiastes 1, no capítulo 2 também fala. Desculpa, no capítulo 1, versículo 2 diz: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. O 12, 14, acho que a gente já leu, Eclesiastes 2, 10 e 11, diz assim: tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Quer dizer, ele fazia de tudo para realizar todos os sonhos, né? E aí ele não estava mais se preocupando se aquilo agradava ou não ao Senhor. Então, sem Deus e sem a perspectiva da sua palavra, a vida não tem sentido. Os que se esforçam para uma vida sem Deus são condenados ao fracasso. Verdade que Salomão aprendeu depois de muito tempo. Falar em tempo, né? Eu gosto muito de Eclesiastes 3, que diz que há tempo para todas as coisas na terra, debaixo do céu. E aí a gente lê isso em Eclesiastes 3, que fala que tem tempo para tudo, para nascer, para morrer, para plantar e para colher, né? Então, é uma alternância de momentos agradáveis e desagradáveis, momentos da vida que não são eternos, há um propósito para cada momento, e aí a gente vê a diferença de Kairos e Cronos, o tempo Kairos e o tempo Cronos. O tempo Kairos é o tempo de Deus, a espera em Deus, e o tempo Cronos é aquilo que a gente quer imediatamente. Nós somos imediatistas, a gente quer imediatamente aquela solução, ou a gente quer ganhar, ou a gente quer alcançar aquela bênção agora, né, no nosso tempo, mas tudo é no tempo de Deus. É o melhor tempo para todas as coisas. E como tirar proveito de uma vida sem sentido? Fala lá em Eclesiastes 7, no versículo 1. Como tirar proveito de uma vida sem sentido? Olha que interessante, vamos lá. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Meu Deus. Então, para que a gente tenha uma vida com sentido, a gente tem que olhar para o alto, não olhar para as circunstâncias, olhar para os prazeres desse mundo. A conclusão de Eclesiastes, né, tá lá em Eclesiastes 12, Eclesiastes 12, versículos 13 a 14, diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma ou seja, o resumo teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então é isso, né? O que está oculto escondido, quando a gente pede, Senhor, revela o que está oculto escondido. Está uma situação assim que a gente não consegue ver a solução, é só você pedir, ora, Senhor, me revela o que está oculto escondido, que o Senhor há de revelar. Então, teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até que estão escondidas, quer sejam boas ou quer sejam más. Quais são as lições de Eclesiastes, né? Já estou terminando o livro de Eclesiastes. Faça as melhores escolhas, né? Melhor é o fim das coisas do que o princípio, está lá em Eclesiastes 7, vou ler só esse versículo, 7, versículo 8, que diz melhor o fim das coisas do que o princípio. 7, versículo 8, cadê? Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. Que coisa linda. Tenha atitude sábia, não haja com a sua sabedoria, haja com a sabedoria que vem do alto.
Eclesiastes 7, versículos 13 e 14. Tem equilíbrio em tudo, equilíbrio, né? Eclesiastes 7, de 15 a 22. Seja sábio, Eclesiastes 7, 23 a 8, versículo 1. Eclesiastes 9, versículo 13 a Eclesiastes 10, versículo 20. Submeta-se às autoridades, Eclesiastes 8, de 2 até o versículo 10. Então, olha como são coisas tremendas do nosso dia a dia, né? Isso foi escrito há tantos mil anos atrás e faz todo sentido hoje. E você vê que algumas coisas são repetidas, né? Porque o Senhor vem inculcando isso na nossa mente, porque Ele sabia que isso ia ser difícil da gente entender como verdade. Seja temente a Deus, Eclesiastes 8, de 11 a 13. Prepare-se para o futuro. Olha que coisa linda, Eclesiastes 11, de 1 a 6. E desfrute da juventude, Eclesiastes 11, 7 a 12, 8. Que coisa tremenda, né? Então, que o Senhor vá se revelando através do livro de Eclesiastes. Lembrando, né, que esse livro de Eclesiastes, ele é um livro... São pontos importantes, né? Um livro é um relato precioso do raciocínio de Salomão, mas nem todas as palavras de Salomão são revelações de Deus. Na verdade, são os pensamentos dele, são frutos de arrependimento, que são necessários para a gente entender hoje, porque nós somos seres humanos, assim como ele foi, mas nem tudo que está escrito em Eclesiastes são revelações de Deus, são frutos do seu arrependimento, de tudo que ele pensa depois de ter passado por essa fase toda de grande sabedoria e de não ter ouvido a voz do Espírito Santo. Sem Deus e sem perspectiva de sua palavra, a vida não tem sentido. Os que se esforçam para uma vida sem Deus são condenados ao fracasso. Verdade que Salomão aprendeu depois de muito tempo. Então esse é o resumo do livro de Salomão. Agora livro de Eclesiastes. Agora a gente vai entrar no livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Então agora a gente vai para o último livro poético ou de sabedoria, que se chama Cantares, ou Cântico dos Cânticos, né? Cântico dos Cânticos quer dizer o melhor cântico. Salomão, né, foi o autor de Cantares. Ele escreveu mais de 1.005 cânticos. Está lá referendado em 1º livro de Reis, capítulo 4, versículos 32. Ele é um livro escrito no início dos 40 anos de reinado de Salomão. E o propósito do livro é exatamente esse: amor de Deus por Israel, amor de Cristo por sua igreja, amor do homem por sua mulher, inclusive no namoro, nas núpcias, na lua de mel e no cotidiano, no relacionamento a dois. Cantares é escrito em 3 vozes. Ele fala da voz do amado, que é Salomão, representado na Bíblia como Salomão, a voz da amada pela mulher sulamita, e a terceira voz é do coro das amigas da sulamita. Alguns aspectos importantes do livro de Cantares são os seguintes: a adoração do noivo pela noiva, está lá em Cantares 4, dos versículos de 1 a 15. O casal blinda um ao outro. Como é importante nós orarmos como casal, né? Você e seu marido, ou você e sua esposa, orarem pelos filhos, pela sua descendência, pelo seu casamento, pelos planos que o Senhor tem para a família, né? Blindar a mente e o coração, blindar a sua mente e o seu coração, porque vocês têm a mente de Cristo, blindar a mente e o coração da sua descendência, dos seus filhos, dos seus netos, para que nenhum mal entre no coração, né? A palavra de Deus diz que se deve guardar, guarde seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, que nós possamos orar como casal, pedindo ao Senhor que blinde o nosso coração, para que nenhuma raiz de amargura entre e faça morada, porque depois é tão difícil, né? Não é impossível, porque o Senhor, Ele é poderoso para qualquer coisa, mas é importante que a gente esteja atento. Por isso é bom orar como casal. Claro que orar a sós, né? Você ter o seu momento a sós com Deus, até porque a salvação é individual, mas a gente deve, né, orar como casal, para fortalecer inclusive a relação, enfim. A noiva descreve a qualidade do marido, o amado elogia a noiva e ela responde. Tudo isso vem falando no livro de Cantares. E eu quero, então, ler um versículo com vocês. O amado elogia a noiva e ela responde. Cantares 6, versículo 4. Cantares 6, versículo 4. Diz assim: Formosa és, querida minha, como Tirza, aprazível como Jerusalém, formidável como um exército com bandeiras. Que coisa linda. O convite da noiva ao amado. Capítulo 7, versículo 10. Logo na sequência. 7,
10 diz assim: eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Que coisa linda. Para as mulheres, Cantares, ela representa a noiva saudável, equilibrada e verdadeiramente amada, aquela noiva, aquela mulher, aquela esposa emocionalmente curada, que sabe que é amada. E Deus apresenta o relacionamento com interesse e esperança, né? Se você está num relacionamento que não tem essa paz, que você não se sinta verdadeiramente amada, ore ao Senhor, converse com Ele, pede para o Senhor mostrar o que está oculto e escondido, o que está acontecendo, e se você tiver que fazer o caminho de volta, você faça o caminho de volta junto com seu marido. Você precisa saber exatamente aonde tem ali alguma coisa que está impedindo de vocês voarem, né, como casal. Em Cantares 2, versículo 14, fala sobre a voz da noiva, que eu gosto muito, em 2:14, vamos lá no capítulo 2, versículo 14, diz assim: pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o rosto, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto amável. Deus quer ouvir a nossa voz, né? A nossa voz é uma oferta agradável ao Senhor. Ele quer ouvir você orando, você se declarando. Abre o seu coração, rasga o seu coração para o Senhor, né? Nesses momentos a sós. Fala tudo que está te afligindo. Ele quer ouvir a sua voz. Ele sabe exatamente tudo o que está acontecendo, porque foi Ele que te criou. Ele sabe do que você quer antes mesmo do desejo chegar na sua mente, no seu coração, mas Ele quer ouvir você conversar com Ele. Então, não perca tempo, ore, fale com o Senhor, fala tudo que vem à sua cabeça, conversa com o Senhor. Ele é seu melhor amigo, Ele é seu paizinho, seu aba. Então, confia nele que Ele vai te dar o melhor, Ele vai falar quais são os planos, Ele vai se revelar a você. Tudo que Ele quer se revelar, você é obra-prima, ele escolheu você no ventre da sua mãe. Olha que coisa linda, que declaração de amor é essa, maravilhosa. Não era ninguém, era você. Não podia ser outra pessoa naquele momento da concepção. Foi você foi escolhido. E aí fala exatamente isso, né? Só que Cantares 2:15, que é o versículo seguinte, ele nos adverte no seguinte: cuidado com o que você pensa ser pequeno, pois às vezes é mortal. Sabe aquelas aranhazinhas, às vezes uma aranhona assim, que você vê em filmes e tudo, em lugares assim, que não é na cidade grande, você até pensa aquela aranhona que vai arrasar quarteirão, mas às vezes aquela aranhazinha é que tem um veneno mortal, né? Que diz assim, logo no versículo seguinte, Cantares 2, versículo 15: apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Então, cuidado com as raposinhas, cuidado com aqueles pecadinhos que você acha que você vai conseguir saltar por eles sem deixar nenhuma marca em você. Muito cuidado. Cantares também, ele fala sobre o relacionamento entre marido e mulher, como também sobre a aplicação do noivo e da sua noiva, né, de Cristo com a sua igreja. Então é um livro também que eu amo muito. Ele fala muito sobre esse amor. O Senhor vai voltar para sua noiva e nós estamos nos preparando, né, como noivos de Cristo, como igreja. Então que a gente possa se consertar, que a gente possa sempre se arrepender dos pecados, tentar sempre melhorar, pedir ao Senhor revelação, discernimento do Espírito, que eu acho que é isso, né? A palavra de Deus diz que homens espirituais discernem coisas espirituais. Homens carnais não entendem o que é espiritual. Então que a gente nós possamos ser homens e mulheres espirituais, para a gente entender o que está no mundo espiritual. O pastor Max diz uma coisa importante: o mundo espiritual é invisível, mas real. Então precisamos ter muito cuidado, precisamos ter nossos ouvidos muito atentos. Mas, de novo, né, o homem espiritual é que discerne coisas espirituais, ouvindo e vendo. Então, nossa oração é para que tenhamos olhos e ouvidos espirituais, olhos atentos, ouvidos atentos, que a gente possa se abastecer da palavra de Deus, que a gente possa ter fome e sede da palavra de Deus, para a gente não cair em erro, né? O Senhor diz, né, a palavra de Deus diz que nós pecamos por falta de conhecimento, e que esse não seja o nosso pecado, que a igreja não peque mais por faltar conhecimento. Então vamos nos abastecer da palavra de Deus, porque a Bíblia mostra resolução para tudo. Algumas respostas estão visíveis, outras a gente precisa refletir, ruminar, digerir, degustar, né? Então que a gente tenha esse tempo
com Deus, e que eu espero que esse estudo dos livros poéticos tenha feito sentido na sua vida, porque fez primeiro em mim. Eu agradeço ao pastor Max a confiança, porque são livros muito importantes. A Bíblia inteira, ela aponta para Cristo, né? E é muita responsabilidade. Então eu espero que o Senhor, eu desejo e declaro isso, né? Que o Senhor tenha se manifestado através da minha fala, que eu tenha sido instrumento de Deus através da minha voz, para que a palavra de Deus tenha feito sentido aí no seu coração, em nome de Jesus. Que nós tenhamos um dia abençoado na presença do Senhor, que esse final de semana seja extraordinário. Eu não sei qual dia que você está vendo essa aula, mas que o Senhor fale no seu coração e que você vá ruminando, vá degustando tudo que a gente aprendeu hoje com esses 5 livros poéticos ao longo da sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.